Olá, eu sou Cristiano Santos, professor, palestrante, consultor de mídias sociais e marketing digital e também especialista em LinkedIn, e essa é a minha Digital no Futurotopia. Olha, eu nasci na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, e morei também uma boa parte da minha vida numa cidade vizinha, chamada Várzea Paulista, e eu morava junto com os meus tios, eu morava nos fundos da casa deles, né, eu e minha mãe e meu irmão, e é interessante porque naquela época, acho que eu estava mais ou menos com 14 anos de idade, eu já notava, por exemplo, que eu gostava de dar aula. Eu, assim, não trabalhava ainda necessariamente, eu ainda não tinha emprego, nem de menor aprendiz, nem nada, mas eu voltava da aula, geralmente, chegava de tarde em casa, e aí tinham dois primos pequenos, de 5 anos de idade, que eu pegava assim, a porta do guarda-roupa, do meu guarda-roupa, que o giz pegava, eu não tinha lousa nem nada, eu escrevia com o giz direto nessa porta do guarda-roupa e ensinava essas crianças a ler e escrever. E aí eu me lembro até que na época eu tinha tanta vontade de ser professor que eu colocava como se fosse uma lista de chamada. Aí nessa lista de chamada eu colocava o nome de todas as crianças da rua. Só que como nunca nenhuma aparecia, as crianças ficavam falando, faltou, 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 só para poder ter aquela sensação de ser professor. E nisso, assim, consegui ensinar eles a ler e escrever antes mesmo de entrar na pré-escola, e aí eu brincava assim, que aquilo era uma escolinha, né? E aí minha família falava assim, não se preocupa que um dia você vai ter uma escolona para você dar aula, pode ter certeza. É interessante pensar que na época que eu estava estudando e comecei a trabalhar com 15, 16 anos, a internet ainda era assim uma coisa que estava começando a ser descoberta. Eu até falo assim, Google não existia. O que existia era o Jarbas, era o seu mordomo virtual. Você digitava uma busca e ele te entregava, digamos assim, o que você precisava. E naquela época, eu até me lembro que a gente ia numa biblioteca na cidade de Jundiaí para poder fazer pesquisas para a escola na internet, e a gente podia usar, por exemplo, por meia hora a internet, aquilo já era bastante. Ou então tinha a famosa internet de escada, que daí a família falava para você entrar só depois da madrugada para cobrar um único pulso. Não sei se a galera que está nos assistindo até lembra, né? O pulso era aquela cobrança de telefone lá que você pagava por cada ligação que você fazia. E nisso, eu comecei a usar a internet nessa época, quando ainda nem tinha essa ideia de rede social. Então, assim, é bacana pensar que a evolução da comunicação foi seguindo nisso, né? Porque depois de um tempo, com a internet aí consolidada, aí começa a surgir, por exemplo, o MSN. E também nós temos aí, além do MSN, que foi uma coisa que eu usei, né? Na verdade, tiveram outros antes, mas não que eu tenha usado. Mas tem MSN, depois veio Orkut, daí foi a primeira rede social que a gente começou a ter interação, amigos. Depois do Orkut, começamos a entrar então no Facebook, e aí foi indo Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Mas eu costumo dizer que assim, na nossa época realmente sem smartphone e principalmente sem nada de internet como é hoje, a conexão era uma coisa assim, não vou dizer de rico, mas era um privilégio realmente poder se conectar e conversar com outras pessoas. E sobre essa área de LinkedIn e mídias sociais, desde quando eu pedi demissão da Globo, eu comecei a me dedicar a alguns projetos, como por exemplo, eu tenho um grupo no Facebook chamado LinkedIn Brasil de A a Z. O que é esse grupo? É um grupo que hoje tem mais de 13 mil profissionais conectados para tirar dúvidas de LinkedIn. Daí você pergunta assim, por que está no Facebook e não no LinkedIn esse grupo? O que eu percebo, a maioria das pessoas que estão no Facebook, que está no Facebook, né, corrigindo, a maioria das pessoas que está no Facebook não utiliza ou não conhece muito bem o LinkedIn. Então a gente faz um trabalho meio que de evangelização, a gente ajuda as pessoas a entenderem melhor a plataforma para elas irem no LinkedIn delas e aplicar. Esse grupo, com 13 mil pessoas, ele já se tornou um dos maiores grupos do mundo sobre o assunto, e o que é legal é que a gente já fez vários encontros presenciais em algumas capitais para se conhecer, vamos dizer assim, pessoalmente, para a gente fazer networking, e o próprio LinkedIn já abriu as portas do escritório para a gente 5 vezes, e a gente já fez encontros dentro do escritório do LinkedIn em São Paulo, e inclusive com palestras, com vários conteúdos que eles nos recebem como realmente um grupo forte de pessoas que são entusiastas da rede. Então esse é um dos projetos que eu tenho de evangelização gratuita dentro de um grupo sobre LinkedIn, mas eu também tenho o meu projeto chamado Cris na Estrada. Desde quando eu saí da Globo, eu comecei a utilizar essa hashtag, se você quiser pesquisar até a hashtag em qualquer rede social. O que é o Cris na Estrada? É justamente um professor itinerante que leva conhecimento para todos os cantos do Brasil. Então assim, toda semana eu estou em alguma capital ou em alguma cidade do interior de qualquer região, e eu estou dando palestras e cursos próprios, cursos com parceiros, convites de universidades, cursos em company, e a ideia é justamente essa, é rodar o Brasil, passando informação para frente, levando conhecimento de marketing digital, mídias sociais e
também eu falo um pouco nesses projetos de marketing pessoal, para a pessoa saber também como ela deve se vender nas mídias para poder fazer um bom trabalho. E com isso, então, hoje eu toco o Cris na Estrada, que é, vamos dizer, a minha empresa de treinamentos, e também toco o LinkedIn Brasil de A a Z, que é o grupo no Facebook. Agora, quando a gente fala de futuro, né? Poxa, como é que eu vou entender, ainda mais no ambiente de mídias sociais e marketing digital, que todo dia muda, daqui a 10 anos, como vai estar tudo isso? O que eu imagino, até é difícil assim a gente falar sobre tendência, porque tudo pode mudar muito rápido, mas o ser humano, agora que ele começou a entrar nessa área digital, né? Desde quando ele começou a entrar na área digital e começou a se comunicar com outras pessoas de uma maneira muito mais rápida, ele não vai mais querer perder esse tipo de acesso. Então assim, o que eu imagino é que ferramentas como a gente conhece, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, elas realmente podem deixar de existir. Não digo que hoje, amanhã, daqui a 5 anos. Muita gente já está tentando matar o Facebook faz tempo, que o Facebook está morrendo. Eu ouço isso há 10 anos, galera. Só que na verdade, o que eu imagino? Quanto mais a gente entender o comportamento humano, mais a gente vai entender para que caminho a gente está indo. Por quê? Porque as pessoas irão apenas mudar a ferramenta, mas a forma de se relacionar, a forma de conversar, a forma de querer entender melhor como é que funciona, toda essa parte de fazer relacionamento digital, isso não vai mudar. A gente imaginava que a gente nunca ia sair do Orkut, e de repente você vê lá o Facebook. Nós já estamos vivendo um momento em que as pessoas já se falam de uma baixa no Facebook, só que de repente todo mundo vai para o Instagram, ou as pessoas irão descobrir uma rede nova que ainda nem foi criada. E outra, nós temos que contar que nós estamos falando de realidade virtual, realidade aumentada, que pode mudar também toda essa interação. Gente, quando eu falar de realidade virtual e realidade aumentada, de óculos, o que vai ser rede social? Talvez eu não vou querer mais feed, mais timeline, eu não vou mais curtir foto. A coisa vai ser um pouquinho mais de imersão. Eu talvez vou querer acessar as coisas assim na minha visão aqui nos ambientes. A gente fala de internet das coisas, então assim, daqui a 10 anos o ser humano continuará sendo ser humano, com as mesmas necessidades de relacionamento e tudo mais, só que ele vai procurar outros meios que podem ser digitais ou não. Pode ser que de repente a gente volte para uma era analógica, mas eu acho mais difícil. Mas ele vai querer entender, afinal, para onde é que eu vou ter que ir para continuar com o meu padrão de conversa, com o meu padrão de relacionamento. E lógico que dentro dessa preocupação em entender o comportamento humano, eu também tenho uma preocupação muito grande como professor, como pesquisador de mídias sociais, marketing digital e comunicação, em justamente entender para que lado está indo a sociedade quando o assunto é comunicação digital. Eu tenho que entender esses movimentos de, poxa, as pessoas estão mesmo largando uma rede social indo para outra? Por isso que eu passo por todas elas, eu frequento todas elas, mesmo que eu não poste muito, às vezes em uma ou outra, eu tenho que estar lá para poder entender o que as pessoas estão escrevendo, sobre o que elas estão lendo e o que elas estão debatendo. Então, particularmente assim, eu falo que qualquer professor ou qualquer profissional que quer entender o digital daqui para frente, ele tem que ter a cabeça aberta não só em se preocupar em ferramentas, porque ferramentas podem mudar, mas eu tenho que me preocupar em entender comportamento de usuário. Se você entender o comportamento de usuário, você pode adaptar os seus conhecimentos para qualquer área de atuação. Poxa, a gente está falando de internet das coisas, como eu falei para vocês, a gente está falando de inteligência artificial, a robótica em si, tudo isso já começa a mostrar para a gente, talvez para que lado que a gente tem que começar a estudar ou entender um pouquinho mais. Então, para mim, conhecimento o tempo todo, é buscar informação. Essa é uma área que não é exata. A gente não tem como afirmar que amanhã cedo vai estar da mesma forma que hoje. Então, de verdade, a minha maior preocupação hoje é não parar de estudar sobre o assunto e frequentar os ambientes onde tem pessoas discutindo sobre isso. E dentro desse assunto de marketing digital e mídias sociais, uma das especialidades que eu comentei sobre o meu trabalho é LinkedIn. Então eu vou trazer para vocês aqui agora 3 dicas básicas para quem quer começar a ter um perfil campeão nessa rede. Porque assim, é uma rede boa para você fazer marketing pessoal, para você conversar com outros profissionais do mercado, fazer um bom networking e para aprender, porque tem muito conteúdo na timeline. Primeira coisa que eu acho que muita gente não toma cuidado é a sua foto e a sua capa. Por quê? A foto não significa que tenha que ser uma foto totalmente assim profissional, estúdio. Não, mas também não pode ser uma mesma foto que às vezes você coloca no Facebook e que você tirou uma selfie no seu celular. Tem que tomar um grande cuidado de como você está se apresentando nessa rede. Poxa, Cris, tem que ser de terno, gravata, tem que ser socialzinho, um vestidinho, mulheres assim, algum tipo de casaquinho, não sei, uma roupa mais social?
Não, galera, vocês têm que trabalhar com aquilo que represente você na sua carreira. E o que é legal, a capa também tem que estar lá para poder demonstrar o quê? Um perfil completo. Se você entra hoje no perfil de um profissional, só tem a foto, dá aquela sensação de que ele não mexe tanto no LinkedIn, que está um pouco amador. Então a foto e a capa vai ser a sua porta de entrada do seu perfil. Segunda dica, pelo amor de Deus, escreva um resumo. Gente, o que eu pego de perfis que quando eu clico para poder olhar não tem nada de resumo. Gente, pensa, são pessoas que às vezes nunca te viram no dia a dia pessoalmente e elas precisam saber quem é você. Ela tem que ter um resumo ali para ela ler e ela não precisar ter que te ligar para perguntar alguma coisa. Eu falo que o resumo tem que pelo menos assim trazer informações que fale assim, poxa, eu entendi quem é o Cristiano Santos. Talvez eu vou querer mais detalhes daquilo que ele citou, mas só com o que eu li eu já tive uma ideia do que ele faz, do que ele se dedica. Então ter um resumo profissional é muito importante. E em terceiro lugar, gente, fora todo esse preenchimento de perfil que é padrão, em terceiro lugar, curtam, comentem, compartilhem conteúdos na timeline e façam posts também. Por quê? Não basta ter um perfil preenchido, você tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Então vocês têm que estar sempre ali presentes na timeline dos seus amigos, das suas conexões, compartilhando conteúdo interessante, debatendo nos conteúdos de outras pessoas, para você criar até uma reputação digital do tipo, poxa, esse é um profissional legal, gosto do que ele posta, gosto do que ele comenta, quero seguir um pouco mais, e com isso, com esse conteúdo que você gera, podem vir as oportunidades profissionais, os convites, ou mesmo alguém oferecendo alguma oportunidade de trabalho para você. Então essas são 3 das dicas de LinkedIn e de verdade, quem quiser conhecer um pouco mais, LinkedIn Brasil de A a Z, o grupo de 13 mil pessoas no Facebook. Eu sou Cristiano e essa foi minha Digital no Futurotopia.